Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, oh glória, Deus é fiel, 30 de maio de 2024, obrigada a você que tem me felicitado, mandado seus parabéns para mim, ontem eu fiz sim, 39 anos, oh glória, e louvo a Deus por tudo, pela vida, por estar de pé, por saúde, por poder falar que eu fiz 39 anos pela misericórdia do Senhor, Deus é bom, agradeço a você, minhas irmãs, meus irmãos que me mandaram os parabéns, que o Senhor continue te abençoando também, te fortalecendo e multiplicando seus dias de vida na terra para a glória do nome dele, amém? Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo poderosíssimo, vai falar sobre a ressurreição de Eutico, vai falar também sobre a despedida de Paulo, né, aos irmãos ali em Éfeso, muito forte e tem uns versículos aqui que vai mexer muito conosco. Então vamos lá, no capítulo 20, o verso 1, Paulo ele vai sair daquele alvoroço que acontece ali na Assembleia, né? Ali em Éfeso, onde o artesão Demétrio junta com outros e faz aquele alvoroço, aquela bagunça, aquele tumulto, aquela confusão ali, tentando pegar Paulo para poder matar a Paulo, né? Porque o objetivo deles era matar a Paulo. Paulo vai sair de Éfeso, vai, né, se retirar de Éfeso, porque havia essa necessidade dele se retirar. Ele sabia, porque você precisa entender o momento de você se retirar. Você precisa entender o momento de você sair de algumas situações. Porque nós, principalmente nós pentecostais, né? Eu vou falar por mim que sou pentecostal, a gente tem um hábito, nada, Satanás tem que bater em retirada, Satanás tem que sair, porque maior é Deus. Sim, maior é Deus, mas vai ter ambientes que nós vamos ter que sair. Vai ter cenários que nós vamos ter que se retirar para glorificar a Deus também. Então, você entra comigo no capítulo 20 e nós veremos as situações que vai acontecer. O verso 1 já diz assim: passando aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Olha só, o que me chama muita atenção é que vários versículos vão falar que Paulo encorajava os irmãos. Irmãos, o homem está debaixo de perseguição, de tumulto, de calúnia, de defamação, de açoites, de prisões, rejeições, e ele tem palavra de encorajamento. Aleluia. Ele tem palavra de avivamento no coração das pessoas. Olha, continua, seja encorajado pela palavra. É muito lindo, irmãos, você passar por tudo quanto é processo, mas continuar encorajando o seu irmão. Continuar, porque tem pessoas que quando está no processo, está sendo processado por Deus, fica uma pessoa desanimada, uma pessoa que desencoraja, uma pessoa que desanima o outro, uma pessoa que não entende por que tanta luta. Às vezes eu paro para pensar, ontem mesmo foi um dia que eu parei para pensar, falei, Senhor, eu estou em meio a tantas guerras, a tantas lutas, a tantas batalhas, mas eu te louvo por tudo isso, eu te louvo, eu te agradeço por isso. Então é isso que a gente precisa entender no meio das lutas, das guerras, das batalhas, das perseguições, das calúnias, deformações. Tenha palavra de encorajamento, profetiza na vida do seu irmão aquilo que você queria que acontecesse na sua, que você quer que aconteça na sua, que é o desejo do seu coração que aconteça. Profetiza na vida das pessoas que Deus vai fazer cumprir o desejo do coração, quando o desejo do nosso coração vai glorificar o nome dele. A gente pega aquele texto de Salmos ali 34 e fala, Deus vai fazer cumprir o desejo do seu coração. Salmos 46, eu acho que vai ser 34, se eu não me engano, tá, irmãos? Mas depois você pesquisa lá. A gente pega aquele verso e fala, não, Deus vai fazer cumprir o desejo do meu coração. Deus vai realizar o desejo do meu coração quando glorifica ele. Deus vai realizar o desejo do meu coração que vai adorar e glorificar o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos dar continuidade, então vamos. Aí Paulo vai viajar por toda a região eu vou lendo, tá bom? No verso 2 em diante. E Paulo vai viajar por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, tá? Exortação faz parte, irmãos. É ânimo com exortação, versículo 2. É ânimo com encorajamento, é ânimo com exortação. Porque é necessário a gente ouvir a palavra que nos confronta para mudar o posicionamento, para sermos transformados, para mudar o posicionamento, para que a gente comece a se encaixar naquilo que o Senhor preparou para nós. Eu quero achar o versículo que eu li ontem e... meu Deus, não sei se eu vou achar que não. Mas o versículo fala que Paulo pregava e as pessoas mudavam de posicionamento. As pessoas mudavam de vida, tinham transformação. E a palavra que ele estava ministrando estava fazendo com que pessoas tivessem uma transformação de vida. A palavra que Paulo ministrava liberava poder de Deus na vida dos irmãos e eles tinham um posicionamento diferente. Eles começavam a mudar a doutrina de vida. Eles mudavam a forma de viver. Eles saíam da
suas práticas antigas mundanas e começavam a viver aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Então eles eram impulsionados a viver o novo de Deus. Eles eram impulsionados a ter uma vida transformada, mas para isso eu preciso aceitar que Deus faça na minha vida. Eu não tô achando o versículo, não gravei aqui na mente, mas se você ver aí, eu acho que eu falei sobre esse versículo ontem, não tô achando, que Paulo começava a pregar e as pessoas tinham um posicionamento, uma mudança, uma transformação de vida, né? As pessoas eram totalmente levadas a viver o novo do Senhor. Então isso incomodou ao ponto da perseguição vir contra Paulo, porque Paulo fazia com que aquelas pessoas entendessem que uma mudança de vida era necessária na vida deles. Então, eles passavam a viver o novo, eles passavam a viver uma vida de uma prática, na verdade, saía do engano, da mentira, das práticas mundanas que viviam e começaram a viver a verdade do Senhor. O Evangelho transformou aquelas pessoas ao ponto deles viver o novo do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Achei aqui, ó. Deixa eu ver se eu achei. Pessoas da sua casa. Então, subiu a casa. Não achei. Deixa eu continuar aqui. Então, vamos lá. O capítulo 20, nós estamos. E ali o verso 3 está dizendo, onde permaneceu por 3 meses, ele vai chegou na Grécia, permaneceu por 3 meses, continuou pregando. Quando ele estava ali para embarcar para a Síria, os judeus, né? Os judeus ali perseguiam ele com inveja. A maioria daqueles judeus que eles iam de cidade em cidade atrás de Paulo. Onde eles sabiam que Paulo estava, eles iam atrás para tentar impedir ou entrar em comunicação um com o outro para poder impedir que o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. Depois daquele avivamento em Éfeso, depois de tudo que aconteceu em Éfeso, aumentou a perseguição. Então Paulo sai de Éfeso, ele vai chegar ali na Grécia, vai ficar por 3 meses pregando, e ali ele está com o intuito de embarcar para a Síria. Quando ele está com o intuito de embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar para Macedônia, porque se ele fosse para a Síria, lá já tinham uma conspiração esperando por ele. Então ele retorna para trás e ele vai para Macedônia. E no que foi acompanhado, aqui vai falar os companheiros, né? Se vocês lerem, vocês lembrar aí, a gente estuda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo ia levar um valor bem generoso para Jerusalém, para os irmãos que estavam passando por necessidade em Jerusalém, os irmãos que, né, precisavam de ajuda financeira. Então, ele estava indo levar uma ajuda financeira muito grande para Jerusalém. Então, havia pessoas ali, né, aqueles ladrões, salteadores, que já estavam espreitando já, né, vigilando ali para tentar roubar, porque havia muitos assaltos no meio do caminho. Então, Paulo está aqui juntamente com os irmãos. Olha quem está com Paulo, ó. No que foi acompanhado por Sopatro, filho de Pietro, de Bereia, Aristarco, Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tico, Trofino, da província da Ásia, cada nome bonito, né? E esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperou em Troade. Então, esses irmãos iam à frente, né, para ver como é que estava o território lá, e esperou Paulo chegar lá. E nós, depois dos dias dos pães, sem fermento, navegamos a Filipos, e 5 dias depois encontramos com eles no porto de Troade, aonde ficamos por mais 7 dias. Olha só a vida desse homem, irmãos. A vida dele foi entregue totalmente ao evangelho. Foi entregue totalmente a ser um fundador de igreja, um fundador da obra do Senhor. Uma coisa linda, a pessoa que disponibilizou para fazer a obra. Então ele tinha a companhia dos irmãos, né? Ele não estava só, tinha sua caravana de missionários com ele. E aqui Paulo ressuscita. Irmãos, eu tô com sono, porque eu acordo de madrugada para trabalhar e eu tô cheio de sono. No primeiro dia da semana, nos reunimos com finalidade de partir o pão, né, a ceia do Senhor, que no caso é o primeiro dia da semana, é o domingo, né, eles reuniam no domingo, todo domingo eles reuniam para partir a ceia do Senhor juntos. E Paulo pregou ao povo, é por isso que em alguns lugares alguém toma a ceia uma vez por mês, outros é por semana, tem pessoas que tomam a ceia uma vez por ano, misericórdia, uma vez por ano, e por aí vai, né, cada um vai tomando a ceia do jeito que tá pensando que é certo, né, mas aqui eles tomavam a ceia todo domingo, né? Claro, tem que ser todo domingo? Não precisa ser todo domingo. Por isso que nós, da Assembleia de Deus, tomamos as ceias no domingo, né? Eu creio que nas igrejas batistas também, é nos domingos, outras igrejas também, denominações também, são uma vez no mês, né? E por aí vai. Amém? Então vamos lá. Aí, no verso 7, ele diz, no primeiro dia da semana, nos reunimos com fidelidade de partir o pão. Aqui eles se reuniram, né? Para partir o pão. E aonde eles chegaram? Qual é o lugar? Troade. Estão em Troade. Eles reuniram ali para partir o pão. Havia muitas tochas iluminadas, candeeiros, aquela tocha de fogo clareando o ambiente, né? Porque Lucas, o médico Lucas é grego, né? Ele traduz o evangelho, que quem escreve essa
esse Atos dos Apóstolos é o médico Lucas. Então você vai ver que ele tem muito da sua língua, né? Aí ele fala aqui tochas, mas a tocha significa candeias. No meu palavreado baiano, candinheiro, né? Aqueles luzeiro e por aí vai. Então clareava toda aquela sala no piso anterior, aonde estavam reunidos um certo jovem chamado Eutico, né, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo sermão de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Então a fumaça que saía também, né, dos candeeiros da casa lamparina também ajudava o ambiente. Já era mais de meia-noite, Paulo pregando um sermão extenso, né, pensa aí. E ali aquele menino dorme, ele sente sono no decorrer do culto e dorme, cai na janela e morre. Contudo, desceu Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, sua alma vive, não tá perdido. Ah, pode o corpo tá morto, mas a alma vive. Tá na droga, pode o corpo tá morto, mas a alma vive. Tá na prostituição, pode o corpo tá morto, mas a alma vive. Então tem salvação, tem libertação. Pode até dormir, pode até ser vencido pelo sono, mas o Senhor tá dizendo: eu levanto, porque Deus é Deus, irmãos. E Paulo deita sobre o corpo daquele jovem e ele profetiza a vida, e aquele jovem volta à vida. Então, conduzido vivo, o rapaz sentiram extremamente confortados. Então houve conforto ali por aquele apavoramento que teve naquele momento que aquele jovem cai daquele andar. Então Paulo decide ir até agora a Azós. Nós estamos nos dirigindo ao navio embarcados para Azós, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Então Paulo já sabia. No tempo do inverno, os navios não iam ao mar, não iam viajar. Então eles esperavam passar o período de 3 meses, né, para poder eles botar o navio no mar para poder viajar, porque era muito perigoso nesse tempo. Então Paulo preferiu ir a pé. Quando nós alcançamos em Assos, recebemos a bordo a seguinte viagem até Mileto. Aqui é os irmãos que estão indo, aqui Lucas está dizendo que eles estão indo, Paulo preferiu ir a pé, né? No dia seguinte navegamos dali para Quino, aí dali eles vão para Salmos, dali eles vão também para Mileto, dali eles descem também e chega ali em Jerusalém. O propósito de Paulo é chegar até Jerusalém, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar em Jerusalém. Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste, antes da festa do quinquagésimo, né? Da festa das 50 semanas. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou. Olha o que Paulo faz aqui do verso 17 em diante. É muito tremenda essa parte aqui, muito forte isso aqui. Desse versículo 17 em diante, Paulo vai exortar os presbíteros, resumindo, os pastores da igreja de Éfeso. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados presbíteros da igreja de Éfeso. Olha os aconselhamentos, olha o aconselhamento pastoral que ele vai dar para os presbíteros ali, para aqueles homens que foram incumbidos de ser de ter uma função episcopal, que significa ser pastores do povo de Deus. Olha só, o verso 18 ele diz: assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabes como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia, no caso em Éfeso. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Ele não só pregava no templo, ele não só pregava na praça pública, ele não só pregava em reuniões, mas ele pregava de casa em casa, ele ensinava. Olha que coisa linda. É um pastor que visitava. Aleluia. Era um pastor que ia nas casas dos irmãos que sabiam da ovelha do Senhor Jesus Cristo, a ovelha que estava na mão dele, na incumbência das suas ovelhas, morava. Hoje a gente não vê isso, irmãos. Há pastores que não sabem nem onde mora as suas ovelhas, não sabem nem o nome, só sabem mesmo, só sabem que aquela pessoa está sendo uma pessoa ativa na igreja quando vê que o dízimo dela não está sendo colocado, ou que a oferta não está sendo colocada. É muitos homens que fizeram da obra de Deus seu meio de vida. E em vez de ter amor pelas ovelhas, tem amor somente pelo dízimo e pelo dinheiro. Mas, porém, nós não podemos fazer uma generação de tudo, e também nós podemos dizer que há homens verdadeiros como Paulo, fiéis. Há pastores que visitam, pastores que vai na casa. Uma irmã em Cristo, que eu tenho uma amiga em Cristo, ela falou que ela ficou enferma e os pastores dela levantou um grupo de irmãs para ir cuidar dela na casa dela doente, e os pastores iam todo dia visitar.
todo dia ela vê como é que a irmã estava, se estava melhor ou não. Ainda tem pastores, irmãos, não perca a esperança. Ainda tem homens levantados por Deus, ainda tem mulheres levantadas por Deus. A gente não pode desacreditar, porque os dias tá difícil, tá mal, tá, mas a Bíblia nos falou que os últimos dias seriam dias trabalhosos, tempos trabalhosos. Paulo adverte Timóteo, os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Então nós estamos advertidos que esses últimos dias não seria difícil, seria muito difícil, não seria fácil. Mas aos fiéis, aos verdadeiros, eu estou sentada aqui gravando esse vídeo, por quê? Porque eu busco ser fiel a Deus e eu quero viver uma vida de sinceridade, não distorcer a palavra como ela é. E aqui Paulo está exortando os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja de Éfeso a continuar fiel a Deus e está trazendo um alerta, tá? Que futuramente esse alerta acontece. Olha só. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse de proveitoso, mas vos ensinei tudo em público, de casa em casa. Testemunhei tanto judeus como gregos que eles necessitavam converter-se a Deus sobre total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está trazendo agora ele trouxe um relatório da sua integridade, ele trouxe um relatório da sua honestidade, ele trouxe um relatório da sua vida com Deus. E agora ele vai falando, ó, eu não negligenciei a palavra, eu preguei como ela tem que ser pregada, eu não distorci a palavra, eu preguei como ela é e ensinei como ela tem que ser ensinada. Aí ele vai falar, eu testemunhei tanto de judeus quanto gregos, vai falar, eu preguei para judeus e para gregos, eu preguei para eles que eles tinham que se arrepender totalmente, se entregar ao Senhor Jesus. Eu não passei a mão na cabeça, eu não enganei, eu não fiz ao contrário daquilo que Deus me mandou fazer, mas ao contrário, eu cumpri fielmente o que o Senhor mandou eu fazer. Verso 22 ele diz, agora pois compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucedera. Ele tem fé para saber que o amanhã está na mão de Deus. Ele está dizendo, eu estou cheio do Espírito Santo, fui avisado, compelido pelo Espírito Santo para me ir, mas eu também desconheço o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo ou se eu estar morto. O amanhã está na mão de Deus, é isso que Paulo está dizendo. O amanhã está na mão do Senhor, não está na minha mão. Eu não sei se eu vou estar vivo, não sei se eu vou estar morto. Aí olha só, sei no entanto que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Esse evangelho coach, esse evangelho aí que ninguém sofre, que ninguém fica doente, que ninguém perde, que ninguém é perseguido, esse evangelho aí que todo mundo vai te amar, que todo mundo vai te abraçar, isso é mentira de Satanás. Olha que o Espírito Santo alertava para ele. O verdadeiro evangelho, irmãos, o verdadeiro evangelho não nos isenta de sofrimento. O verdadeiro evangelho não nos isenta de perder. O verdadeiro evangelho não nos isenta de sofrer. Aqui, quem avisava Paulo, você vai para aquela cidade, mas lá você vai encontrar prisões, sofrimento e prepara. Vai preparado. Ei, meu Deus do céu, coisa linda, mas chega alguém e fala, irmã, o Senhor manda te dizer que você vai passar um pouco de aperto. Então a irmã se prepara. Que isso, uma misericórdia? Tá repreendido, luta, prova, sofrimento, eu não quero não. Ninguém quer, né? Mas o evangelho verdadeiro de Jesus traz isso aqui. Irmãos, quando eu comecei a entender que eu iria ser rejeitada, que eu iria sofrer, que eu iria ser perseguida, caluniada, defamada por amor ao evangelho, para viver a verdade de Deus, para pregar a palavra como ela é, eu entendi. Dói, irmãos, dói de uma tal forma que chega dia que você faz igual menino birrento. Eu não quero mais, eu não vou mais, eu vou parar. Eu já tive esses dias de ficar igual menina birrenta, querer parar porque não suportar o sofrimento. Pessoas se levantar com crueldade, inventar mentira, caluniar, defamar, atacar sua casa, atacar sua família, porque de Satanás ele ataca onde vai te ferir, e aonde fere o coração de uma mãe é filhos, meus filhos atacados, caluniados, até meus filhos desanimados de servir a Deus. Então você que está passando por prova, por luta, irmã, glorifica a Deus, você é escolhida do Senhor para sofrer por essa causa nobre, causa do evangelho de Jesus Cristo, e ele vai trazendo os alertas para os irmãos ali. Ele fala, contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Eita, não faço da minha vida valorosa, não faço da minha vida, porque hoje o evangelho que ele se prega é o eu, né? Eu posso, eu faço, eu sou, eu quero, eu tenho, eu quero, é o eu tá em primeiro lugar, e aqui ele tá dizendo, ele quebra esse evangelho, ele tá quebrando esse evangelho de engano que muitos estão pregando por aí. Ele diz, contudo,
Nem por um momento considero minha vida valorosa, tesouro para mim mesmo. Olha que coisa linda. E tem pessoas, né, que não, eu preciso cuidar, eu sou melhor, eu prioridade. Não, irmãos, o evangelho, a palavra, Jesus é a prioridade da vida do crente. Não é que você tem que não se cuidar, não é que você não tem que priorizar a sua vida. Claro, eu me priorizo, eu sei que vai ter lugares que eu vou ter que se retirar, que eu vou ter que sair. Eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar dos meus sentimentos, do meu pensamento, da minha saúde. Eu preciso cuidar de mim, porque se eu não estiver firme de pé para poder fazer a obra, como que eu vou fazer a obra doente? Então eu preciso estar bem comigo mesmo, para estar bem com Jesus, primeiramente com Jesus, estar bem comigo mesmo para continuar nessa obra. Só que eu preciso priorizar o que é prioridade. Deus é a prioridade na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então ele não coloca ele em primeiro lugar, ele coloca Deus em primeiro lugar, a missão que Deus entregou a ele. Contando possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor. Propósito, concluir a obra que Deus entregou na mão dele. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre quais passei ensinando sobre reis, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Ele está dizendo, vocês não vai me ver mais o meu rosto. Eu ensinei sobre o reino de Deus. Eu passei ensinando a vocês. Porém, vocês fiquem sabendo que é a última vez que vocês me vêem. Forte, né? Ele está dizendo assim, eu não vou voltar mais, eu vou morrer. Vocês não me verão mais. Coisa linda, irmãos, intimidade faz isso. Paulo já sabia que estava chegando o momento do martírio dele, chegando o momento que ele seria entregue à morte para glorificar o nome do Senhor. Mas ele morreria, o corpo físico, mas estaria na glória, levantaria para poder, porque a vida do crente começa depois da morte. O mundo tem medo de morrer, os ímpios têm medo de morrer, mas nós cristãos sabemos que se nós morrermos, nós estaremos com o Senhor, estaremos num lugar muito melhor do que aqui nessa terra em sofrimento, porque estaremos com o nosso Pai. Aí ele vai concluindo, tende cuidado, vós mesmo, de todo o rebanho, qual o Espírito Santo foi. Aqui ele vai trazendo agora um alerta para os pastores. Tenha cuidado, porque o rebanho é de Deus, a igreja é de Deus, vocês estão pastoreando a igreja de Deus. Cumpra o que o Senhor comprou com sangue, o sangue do seu filho. O sangue do unigênito de Deus. Ele está alertando. Está dizendo com quem comprou a igreja. Quem comprou a igreja não foi pastor, não, tá? Tem pastor que é dono, é minha igreja. Aqui não fica, aqui não vai. Cuidado. A igreja é de Jesus. A igreja não é do homem. Então, Paulo, no verso 28, ele está trazendo um alerta para os pastores. Ele traz um alerta. Que quem comprou a igreja com sangue precioso foi Jesus. O sangue do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí ele continua no verso 29. Eu sei que logo após a minha partida, lobos velozes infiltrarão dentre vossas comunidades e não terão piedade. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar discípulos para si próprio, né? Não é assim? Homens que em vez de ensinar a Deus, eles querem ensinar a sua doutrina. Aí as pessoas começam a imitar, ficar igual, cópia, começa a adorar mais o pastor do que o próprio Deus, né? Então eles trazem a atenção toda para eles e não para Deus, a glória para si. Então aqueles já receberam o seu galardão, aqueles que fazem isso. E o que acontece? Esses lobos velozes são os falsos mestres, são os falsos profetas. É o tempo que nós estamos vivendo. Esse aviso que Paulo deu 40 anos antes da igreja de Éfeso entrar no esfriamento espiritual. Quando ele escreve a carta a Éfeso, ele escreve alertando sobre o esfriamento espiritual que estava acontecendo na igreja. A igreja conheceu Jesus num avivamento muito grande. E agora a igreja estava passando por esse período de esfriamento. Aqui ele dá esse alerta. E João, na ilha de Patmos, 40 anos depois, vai escrever uma carta para Éfeso. Que volte e conserte aonde caíste, porque perdeu o primeiro amor. Eles tinham perdido o primeiro amor, eles perderam o fogo do avivamento, eles perderam o vigor espiritual, porque não ouviu o alerta de Paulo. E introduziu mesmo homens falsos, mentirosos, que levou o evangelho a ser distorcido. Como até os dias atuais, hoje nós vemos pessoas distorcendo o evangelho, cada um fazendo o evangelho para si próprio. Nós estamos vendo essas igrejas inclusivas, né, que dizem que pode vir, que não precisa abandonar, renunciar ao pecado, pode ficar do jeito que tá. Se você vive uma prática de homossexualismo, de lesbianismo, pode continuar porque Deus ama. Não, irmãos. A Bíblia me ensina a renunciar, a negar a mim mesmo. Sabe qual é o capítulo da Bíblia que nós estamos vivendo atualmente? O capítulo de Romanos, capítulo 1, né? Capítulo de Romanos. Aí lá você vê um capítulo poderoso, capítulo 1 de Romanos. Vai falar tudo que a gente vive atualmente,
que os homens se encheram de si mesmo, né? Que ao invés de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura. Nós estamos vivendo esse tempo, onde eles, para não negarem a si mesmo, eles inventam as suas doutrinas, abrem as suas portas de igreja, vivem aquilo que eles querem viver, para não haver renúncia na sua vida, né? Então nós sabemos que Deus, ele está no controle de tudo. Por isso, vigiai e lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir cada uma. Não, fiquem alerta. Eu não parei durante 3 anos, noite e dia, de pregar e alertar a vocês. Eu fiz a minha parte, as minhas mãos estão limpas. Eu não sou culpado do sangue que vocês deixarem entrar. Eu não sou culpado do sangue de vocês. Minha parte eu fiz. Que o poder de Deus, olha só, ele fala, a palavra de Deus, da sua graça, que tem poder para vos edificar, o verso 32, e dar herança entre todos os que são santificados. Ele está dizendo, a palavra de Deus agora está sobre vocês. Ele dedicou, ele entregou a igreja sobre a palavra de Deus, sobre a mão do Deus vivo. Irmãos, tá na mão de Deus. Na mão do diabo Deus te tira, na mão do homem Deus te tira. Agora cai na mão de Deus. Ninguém tira da mão de Deus, irmãos, porque ele é Deus, ele é soberano. Então não use pessoas, use coisas. Aí ele vai falar do verso 33 ao verso 34, ele vai falar assim, ó, de ninguém cobicei prata e nem ouro, e nem roupa. Ele não chegava perto, tô sentindo de Deus você me dar esse terno. Tô sentindo de Deus você me dar essa bolsa. Deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, varô. Os falsos profetas, os charlatões da fé, que, eu sonhei, irmã, que você me dava um terno, cantadas espirituais, para ver se a pessoa dá. Pessoas que cobiçam o que é dos outros e vai tirando. Só Deus nesses últimos tempos. Deus mandou você me dar. Quantas pessoas usam o nome de Deus para extorquir a igreja? Paulo está dizendo, eu não extorqui a igreja, eu não usei pessoas, não. Eu amei as pessoas e preguei o evangelho. Eu não fui pesado, eu não usei do ministério que Deus me confiou para tirar vantagem, eu não coloquei as mãos no que não era meu. Ao contrário, eu trabalhei para suprir as minhas necessidades. Verso 34, ele está afirmando que ele trabalhou, né? Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que mediante o trabalho árduo devemos cooperar com a necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor, é mais bem-aventurado dar do que recebeu. O próprio Deus falou isso. Você vai ver que ele usa o exemplo aqui de Samuel. Samuel, quando está nos seus últimos dias, Samuel reúne Jerusalém e fala, eu não defraudei ninguém, não peguei ovelha de ninguém, não cobrei para profetizar. Samuel vai dar uma biografia e uma identidade do seu ministério. Ele vai trazer ali para aquelas pessoas e vai mostrar um relatório daquilo que ele fez. Paulo fez a mesma coisa. Chamou os presbíteros da igreja e puxou ali a sua história e mostrou aqui, ó. Agora diga alguém ao contrário daquilo que eu estou falando. Irmãos, isso é você ter muita certeza de um ministério limpo, do ministério puro, do ministério convicto daquilo que o Senhor preparou. É muito lindo saber que há homens assim atualmente. Tem homens assim. Eu não desanimo da minha geração, porque eu sei que tem crentes fiéis ao Senhor, uma igreja verdadeira na terra. Paulo se despede orando com todos. Depois que Paulo fala tudo isso, ele dobra os seus joelhos com os irmãos e oram a Deus. E o verso 37 e 38, então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçando efetuosamente Paulo beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais viria o seu rosto, e assim acompanharam até o navio. Então Paulo fez uma despedida. A pessoa, irmãos, a pessoa chega e fala assim, eu estou despedindo de você, que você nunca mais vai me ver. Eu vim despedir, me dá o último abraço. Irmãos, o último abraço. Isso é muito marcante. E ali aqueles ficaram tão profundamente marcados porque eles sentiram uma grande tristeza porque sabiam que não viria mais o pastor da igreja. O pastor, por exemplo, o fundador daquela igreja. O homem que deu sangue, o homem que sofreu para que aquela igreja ficasse fincada, fundada ali. Eita, Jesus é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor continue te fortalecendo. Que o Senhor nos dê esse ânimo, essa expectativa, essa coragem de continuar. Que o Senhor nos dê esse coração, irmãos. Esse ministério limpo, esse ministério sem mácula. Que o Senhor continue te fortalecendo, trabalhando no seu caráter, no seu coração, no meu caráter, no meu coração. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? E que nós vamos fazer tudo sobre oração, sobre pedir a opinião de Deus. Senhor, o que tu queres, o que tu acha, eu faço, eu não faço, para receber um sim ou um não do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça dele te fortaleça, que o Senhor continue te levantando cada dia mais como instrumento poderoso dele. Ore por mim, eu oro por você.
e juntos nós chegaremos ao céu para a glória de Deus. Aleluia. Senhor amado e Pai querido, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez por este vídeo. Senhor, eu quero ser grata por essa oportunidade de poder gravar este vídeo e te glorificar, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. O Senhor tem feito coisas grandes, ó Pai. Muitas vezes os nossos olhos estão olhando somente para baixo, somente para as dificuldades, para a luta, mas que nós venhamos ter esse coração e nós venhamos colocar o Senhor como prioridade e não colocar a nossa vida como valiosa, como tesouro, para roubar a glória do Senhor, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, e nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor te alcance e te fortaleça nessa tarde. E que você dê o like neste canal, se inscreva. Seja bem-vindo. Obrigada, irmãos, pelo carinho, pelo amor que vocês têm tido comigo. É recíproco. Eu também amo a vida de cada um de vocês. E sou grata a Deus por vocês que estão inscritos neste canal Desperta Crente. Deus abençoe no nome de Jesus.